Olá, meus amigos, chegou a hora mais esperada da semana, a sua revista eletrônica do Mundo Decor. É lógico que é o programa Imóveis em Foco, comigo, Márcio Monteiro. E o programa de hoje está cheio de novidades, confere aí. Saiba sobre o uso capião. Conheça Lacerda Planejados. Veja diferentes ambientes coletivos. Assista o quadro Condomínio em Foco. Confira o momento corporativo Metamóveis. E veja um lindo projeto executivo. Gostou, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SBT, para todo estado. E já iniciou o Imóveis em Foco de hoje falando sobre um assunto muito pertinente dentro do direito imobiliário. Para você que queira regularizar ou está regularizando o seu imóvel, você já ouviu a expressão uso capião? E agora comigo o advogado Milton Franca, que tem uma grande atuação no direito imobiliário. Doutor Milton, normalmente a gente escuta a expressão de uso capião. O que realmente significa? Então, Márcio, uso capião seria a junção de dois termos do latim, uso capere, que seria tomar pelo uso. Então, seria, na verdade, uma coisa muito simples, seria a conversão da posse em propriedade, ou seja, a pessoa que mora há muito tempo em um imóvel virando realmente a dona perante o Registro Geral de Imóveis. Doutor, então fala pra gente um clássico de uso capião no Brasil. Então, na história do Brasil, o estado do Acre foi usucapido para o Brasil em decorrência do desuso da Bolívia e do Peru, na época, né? E o Brasil passou a povoar aquela região, houve um tratado de Petrópolis e esse território passou a integrar o nosso país. Então, o que precisa para fazer um uso capião? Então, o necessário de fato é que o bem possa ser usucapido, ou seja, tem bens, por exemplo, o bem do governo, o bem do município, o bem do estado, ele não é passível de uso capião. É necessário que haja o animus domini, ou seja, a vontade de ser dono, e haja o decurso do tempo. Tendo o decurso do tempo e tendo esse interesse da pessoa em se converter proprietário, a ação ela acontece. Doutor, o que é necessário para fazer o uso capião? Então, teriam 3 requisitos, que seria a possibilidade desse imóvel ser usucapido, ou seja, se o imóvel pertencer, por exemplo, ao governo, ao município, ao estado, esse imóvel não pode ser usucapido, ele é proibido. E teria a necessidade do decurso do tempo, né? O tempo passando e a pessoa residindo, ou ela demonstrando que ela é possuidora, e a posse de fato. Então, tendo esses 3 requisitos, esse imóvel está apto a ser usucapido. E essa usucapião, ela pode acontecer de forma judicial ou extrajudicial. Mas quais são as diferenças dessas duas opções, doutor? Então, seria judicial, você teria que buscar o Estado, buscar a Justiça, e a gente sabe que hoje a Justiça está muito sobrecarregada, o processo vai demorar bastante, né? Vai ter não vai ser tão célere quanto o procedimento mais novo, que é o procedimento extrajudicial, que aí é o advogado que vai correr atrás, é o advogado que vai buscar a documentação e vai estar trazendo uma série de benefícios aí para a parte, porque vai encurtar em até 10 vezes o tempo de a conclusão de um processo desse. Doutor, então o pessoal que está em casa, que talvez está passando por esse momento, que comprou aquele gato por lebre, quais os conselhos que você, como advogado, daria para elas? Então, Márcio, a primeira providência seria procurar um advogado, né? Para que esse advogado venha analisar toda a situação, analisar a documentação que essa pessoa possui, porque ela pode, por exemplo, ter comprado através de um documento e não ter feito o registro. Então, teria que, no primeiro momento, buscar o cartório de registro geral de imóveis, tirar uma certidão de ônus reais, que seria a certidão adequada, para verificar em nome de quem está esse imóvel e, a partir daí, buscar a conversão dessa posse em propriedade. E para as pessoas também, Márcio, eu peço licença, mas quem está querendo adquirir um imóvel também, procure um corretor de imóveis, procure um bom advogado e se cerque de pessoas que venham a trazer documentação, porque só é dono quem está documentado de fato.
Tá vendo, gente, que assunto interessante? Muito obrigado, advogado Dr. Milton Franca, por esses esclarecimentos e te aguardo aqui no programa Imóveis em Foco, trazendo mais assuntos como esse do direito imobiliário. E agora, mudando de assunto, vou chamar a Lacerda Planejados e a Vanessa Lacerda tem um recadinho para você. Confere aí. Olá, Márcio. Olá, Imóveis em Foco. E você, já conhece a Lacerda Planejados? A Lacerda Planejados é uma loja sofisticada que incorpora o estilo retrô contemporâneo que brilhou na Feira de Milão de 2019. Um estilo cada vez mais presente nos projetos de diversos arquitetos e design exteriores. Nossos profissionais são capacitados a ouvir você e encontrar o melhor conceito para o seu ambiente residencial ou comercial. Aqui você encontra as melhores formas de negociação. Design acessível e afinado com as tendências. Lacerda Planejados, lapidando ideias, concretizando sonhos. Que loja linda, né, gente? Muito obrigado, Vanessa Lacerda e toda a equipe da Lacerda Planejados. Está sendo um grande prazer ter vocês aqui no programa, trazendo luxo, sofisticação e exclusividade. Aguardo todos vocês na semana que vem, hein? E antes de chamar o break comercial, quero te dar uma excelente sugestão. Confere aí. Busca um futuro de sucesso para o seu filho. Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein está no mercado trazendo excelência em educação, com material didático do sistema Eleva de ensino, deixando você mais próximo do aprendizado do seu filho. São 6.000 metros quadrados te proporcionando atividades físicas, como natação, defesa pessoal, idiomas e música. Da educação infantil a partir dos 2 anos até o ensino fundamental do 9º ano. E o melhor de tudo, com a opção de tempo integral com acompanhamento nutricional. É aqui que eu confio em deixar o meu bem mais valioso. Centro de Ensino Albert Einstein. Vocês puderam ver, né? São 6.000 metros quadrados trazendo excelência no ensino do seu filho. E é por isso que eu digo, Centro de Ensino Albert Einstein, neles eu confio. Matrículas abertas, hein? E antes de chamar o break comercial, quero te convidar a seguir nossas redes sociais, @Imóveis em Foco, e também no Tribuna Online, acessar e assistir todas as edições. E antes de chamar o break, tem muito mais. Confere aí. Veja diferentes ambientes coletivos. Assista o quadro Condomínio em Foco. Confira o momento corporativo Metamóveis e veja um lindo projeto executivo. Já puderam perceber que tem muito mais depois do break comercial, então não sai daí que logo estou de volta. E já volta ao intervalo comercial. Aqui no programa, na grande maioria, vocês sempre acompanham ambientes decorados privativos, como uma sala, cozinha, sala de estar ou até mesmo uma suíte, não é mesmo? Pois é, você já sabe diferenciar ambientes privativos de ambiente coletivo? É sobre isso que queremos falar agora. E agora comigo a arquiteta Mônica de Aragão, que vai estar explicando para a gente sobre ambientes coletivos, né? Pois é, Márcio, é um prazer estar aqui com vocês, gravando e falando sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante e da gente trabalhar, da gente conversar sobre. E a gente tem várias possibilidades de trabalhar um ambiente coletivo, seja ele externo ou interno, como será o nosso caso aqui. Então, em termos de ambiente coletivo, a gente pode pensar num restaurante, num hotel, né? E o ambiente coletivo, a gente deve pensar sempre tendo em mente que as pessoas diferentes vão usar, de vários tipos de cultura, gosto e tal. Então, se você trabalhar um restaurante, por exemplo, se você for trabalhar um restaurante, aquele cliente que está usando ali, ele vai procurar uma certa identidade com aquela marca ali. Então, ele vai passar pouco tempo no restaurante, ele vai procurar algum tipo de ousadia, alguma coisa que faça com que ele utilize aquela marca. Ou um hotel, por exemplo, um hotel boutique, ele vai estar ali procurando o que aquela marca traz para ele em termos de personalização, né? Diferente é o caso de um ambiente coletivo, por exemplo, que é residencial. No caso de um ambiente residencial, você procura um pouco de neutralidade, um pouco mais de neutralidade.
porque a pessoa vai estar usando aquilo dali todos os dias, ela vai estar passando por ali todos os dias. Então, você tem que fazer de forma que você agrade mais ou menos a todo mundo. Quando eu falo de neutralidade, eu estou falando de uma questão do conceito, de você fazer algo que agregue e agrade a todo mundo, né? Igual aqui, por exemplo, estamos num projeto dela executado, num hall de entrada residencial, que a neutralidade teve alguns pontos de cores, né? Explica pra gente. Sim, no caso, esse projeto, a gente trabalhou com um ambiente, ele já existia, ele era um projeto que tem uma estrutura clássica, eu não mexi tanto na estrutura dele, e eu tive que aproveitar aquilo dali que já tinha e usar alguma coisa para quê? Para realmente dar aquela modernizada. Então, eu pensei realmente em fazer algo que fosse neutro, mas nesse caso a gente usou um pouco de cor. E como usar a cor? Quer dizer, a cor ela tem que ser usada com uma certa elegância, num caso desse, primeiro, para não enjoar ou não entrar em desacordo com o gosto de alguém. Então, nunca pode ser nada tão extravagante. Eu digo nunca, mas isso não é regra. A gente tem que tratar do ambiente onde nós estamos. Então, se você estiver aqui, nós estamos aqui em Vila Velha, Espírito Santo, se você estiver lá em Ibiza, você vai fazer outra coisa. Você não vai fazer isso, você vai fazer uma coisa muito mais ousada. Mas a gente tem que estar sempre atento a quem vai morar ali, a pessoa que vai habitar aquilo dali, que vai estar ali todos os dias lidando com isso, né? Igual aqui você colocou 2 poltronas de cores azuis, né? Isso porque talvez está de frente para o mar e por isso que você trouxe essa ideia da cor. Sim, o azul, primeiro que eu gosto muito de azul. Então, o azul é uma cor muito elegante. Gosto muito de usar o azul. E realmente nós estamos na frente do mar. Embora tenha usado azul, isso não é uma decoração que a gente chama de praiana. Ela não é, ela é contemporânea. Mas o azul foi o toque, foi a cereja do bolo, vamos dizer, para tirar aquela neutralidade total, não ficar neutro demais. O azul ele entra ali para dar aquela movimentada, né? Eu percebo também, arquiteto, que em alguns ambientes comerciais e residenciais o uso da madeira sempre está presente. Né? Sim, a madeira. Nesse caso, nós não temos a madeira natural. Isso aqui são painéis de madeira, de MDF, né, que tem o padrão da madeira. Mas a madeira, ela acolhe. A madeira acolhe e ela é sempre atual. A gente modifica, às vezes, as tonalidades. Hoje a gente tem até uma tendência na tonalidade da madeira. Até isso existe, né? Mas a madeira ela é sempre presente porque ela é nobre, mesmo não sendo a madeira, a lâmina natural, como é nesse caso, não é? Então a ideia de residencial e comercial sempre tem uma diferença de um para o outro, né? Sim, sim. Você vai entrar num super bacana hotel lá na Europa para passear e você tá ali de férias, você entra no hotel boutique, você não quer ver uma coisa totalmente neutra. Você quer curtir, você quer olhar o que tem de novo. Você vai passar o quê? Uma semana? Você vai passar 15 dias ali, né? Cansa, né? Exatamente. Agora é diferente, você está na sua casa e você quer um pouco de... Se você não quer, às vezes, o quadro que a avó do seu amigo ali, do seu vizinho, pintou. Então, essa neutralidade, muitas vezes, ela é necessária por conta de questão de gosto mesmo, né? Mas isso também não é regra. Você pode fazer um super projeto aí de um empreendimento em que você pode imprimir um pouco mais de personalidade, mas você tem que ter um estudo de quem vai morar ali, para ficar uma coisa interessante e ousar mais, né? Que matéria interessante, né, gente? Tá vendo aí como tem diversos tipos de decoração? Decoração privativa, decoração coletiva comercial e também decoração coletiva residencial. Muito obrigado, arquiteta Mônica de Aragão, pelos esclarecimentos e te aguardo aqui no programa trazendo mais assuntos legais como esse, hein? E agora eu vou chamar o nosso quadro Condomínio em Foco com a nossa advogada Leidiane Malini. Leidiane, fala pra gente aí o que você preparou, hein? É isso aí, Márcio. E no Condomínio em Foco de hoje, você vai ficar sabendo dos principais cuidados que deve ter na hora da compra de um imóvel na planta. Vem comigo!
E para falar sobre esse tema importantíssimo, eu recebo hoje a doutora Laila Farias, que é advogada especialista em corporação imobiliária. Laila, já começa falando para quem está em casa quais são os principais cuidados que esse comprador de imóvel novo deve ter. Obrigada pelo convite. Olha, o primeiro cuidado, a coisa mais importante a ser observada quando o comprador pretende comprar um imóvel ainda na fase de construção, o famoso imóvel na planta, é entender se a incorporação imobiliária, chamado também memorial de incorporação, está registrado junto ao cartório de registro de imóveis. O memorial de incorporação, para esclarecer aqui para os nossos telespectadores, ele é um rol de documentos que esse incorporador que vai fazer a construção do empreendimento precisa levar ao cartório de registro de imóveis para que possa registrar essa incorporação. Lá você vai encontrar como será o empreendimento, quem é o incorporador, qual é a metragem quadrada dessas unidades, o que esse empreendimento vai ter. Então, é de extrema importância entender se esse memorial está registrado. Outro ponto muito importante é porque o adquirente ele só consegue comprar um imóvel na planta durante essa fase de construção através do financiamento imobiliário se de fato esse memorial de incorporação estiver registrado. Outro aspecto relevante a ser observado é que se algo de ruim acontecer durante o período de obra, por exemplo, o incorporador não conseguir dar seguimento a essa obra, se o memorial de incorporação estiver registrado, você consegue destituir o incorporador, colocando outra empresa para prosseguir a obra. É bem fácil descobrir se esse memorial de incorporação está devidamente registrado. Você vai até o cartório de registro de imóveis da localidade da construção e solicita uma certidão de ônus. A partir da análise dessa certidão, você consegue verificar se o memorial de incorporação já está registrado e também todas as outras peculiaridades, se existe algum tipo de ônus, como será esse empreendimento. Um outro ponto importante é que é possível você solicitar a certidão de cópia dos documentos que compõem o memorial de incorporação. Então, se você precisar da cópia de uma certidão do incorporador, uma cópia da NBR, você consegue solicitar, pagando, lógico, os emolumentos cartorários. Eu acho que para a gente finalizar, quais são os outros documentos que esse adquirente tem que analisar antes de fechar mesmo a compra? Olha, é importante fazer uma pesquisa no mercado, entender se esse incorporador entregou outros empreendimentos, conversar com pessoas que já compraram imóveis junto a esse incorporador, verificar em sites de defesa do consumidor, verificar junto às certidões fiscais e judiciais se esse incorporador ele tem idoneidade, se ele está com o nome limpo no mercado. É o início da busca para saber se essa compra vai ser segura. Laila, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. As informações que você trouxe são extremamente importantes para dar segurança aos negócios jurídicos firmados. E é isso, pessoal. Esse é o Condomínio em Foco dessa semana. Na próxima semana tem mais. E, Márcio, tá com você, hein? Cada dia melhor, hein? Parabéns, advogada Leidiane Malini. E muito obrigado, advogada Laila Farias, pela participação aqui no programa. E aguardo, na semana que vem, o quadro Condomínio em Foco, trazendo mais novidades como essa, hein? E antes de chamar o break comercial, quero convidá-la a seguir nossas redes sociais, @Imóveis em Foco. E também lá no Tribuna Online, acessar e assistir todas as edições. Tá muito bacana lá, hein? Mas antes de chamar o break, confere aí, tem muito mais. Confira o Momento Corporativo Metamóveis e veja um lindo projeto executivo. Tudo isso e muito mais depois do break comercial. Te aguardo! E já volta o intervalo comercial, chamando o nosso quadro Momento Corporativo Metamóveis com a nossa arquiteta Bruna Sardinha. Ô Bruna, fala pra gente aí, qual é a dica corporativa da semana, hein? Olá, Márcio. Olá, pessoal do Imóveis em Foco. No Momento Corporativo Metamóveis de hoje, eu vou contar para vocês como funciona todo o processo das divisórias em mall, desde o planejamento, produção e fabricação das divisórias.
O desenvolvimento e fabricação das divisórias em wall é mais complexo, pois conta com uma série de aprovações e plantas técnicas. A primeira etapa é a captação do projeto, quando a demanda chega aqui na Metamóveis para poder ser feita uma medição técnica e conferência de medidas. Depois dessa medição técnica, é feita uma transcrição do levantamento técnico e enviado para a fábrica, onde eles vão analisar todas as medidas e alturas de pé direito, assim como os detalhes observados em loco, e desenvolver as modulações ideais para aqueles ambientes de acordo com a linha de divisória adequada. Após essa análise e desenvolvimento, é enviado para a Metamóveis uma planta de execução para aprovação do cliente ou profissional responsável pela obra. Somente após essa aprovação é que a divisória poderá ser liberada para a produção, garantindo com que nada de errado aconteça no momento da instalação. Por ser um grande investimento para o seu ambiente corporativo, todas essas etapas são necessárias para garantir a qualidade do seu serviço. Princípios essenciais para Metamóveis e para a InWall. E aí, Márcio, o que achou dessa dica corporativa de hoje? Espero que tenha gostado. E você aí de casa, o que achou das divisórias InWall? Se quiser conhecer um pouquinho mais, agende a sua visita aqui em nosso showroom. Ficamos em Vila Velha e sempre dispostos para atendê-lo. Até semana que vem. Parabéns, arquiteta Bruna Sardinha. Eu particularmente adorei a dica de hoje. Quero agradecer a toda a equipe da Metamóveis, trazendo exclusividade para o mercado corporativo da Grande Vitória. Aguardo você semana que vem, hein? E mudando de assunto, vou te mostrar um projeto executivo que é uma verdadeira obra de arte arquitetônica. E agora comigo o arquiteto Eleomar Venâncio, que vai estar mostrando para a gente esse projeto executivo que teve algumas particularidades na execução, né? Perfeito, Márcio. Eu acho que para um projeto de sucesso como esse, o primeiro passo é justamente você ter o cliente, né, como aliado de todo o processo. E aqui nós tivemos isso, é um casal de clientes que queria um imóvel muito ousado, né, para um terreno de grau de dificuldade muito alto. E aí, com isso, nós tivemos que fazer um projeto também nessa linha, muito ousado também. E como é que foi esse início com esse cliente? Olha, foi ótimo, que era um cliente que a gente já tinha feito para eles alguns projetos, inclusive algumas lojas também. Então já é um cliente que nós já temos já no DNA do escritório, a gente já conhecia todo o processo com eles, então isso facilitou bastante, né? E quando ele nos trouxe o terreno, a partir daí sim, estudamos a topografia do terreno, é um terreno que ele é muito íngreme, né? Uma posição no topo do morro, quer dizer, mas aí facilita porque você tem uma vista para o mar, né? Porque ele está no topo. E aí, com isso, nós tivemos que fazer um trabalho de distribuição da construção nesse terreno. A fundação foi um pouco complicada, porque a gente tinha vários pontos, né, de apoio. Então, o projeto estrutural ele foi muito bem estudado justamente para vencer essa topografia e a gente conseguir uma economia de concreto, né, e de ferragem. Tivemos que fazer alguns muros de arrimo, né, então teve investimento muito pesado em muros de arrimo também. E aí, domado o terreno, aí sim nós começamos a levantar a construção. E a coisa que eu sempre falo, Márcia, a participação do arquiteto na obra, ela é fundamental. Então, podemos fazer um plano de acompanhamento, de visitar a obra, de estar junto com a parte de construção. E aí nós fomos melhorando também o projeto ao longo da execução da obra, né? E até bem curioso, o projeto original, ele tinha em torno de 420 metros quadrados. E durante a obra nós descobrimos alguns espaços por baixo da construção e ali nós colocamos sala de jogos, uma estrutura de automação, área gourmet, mais um espaço de depósito e com isso a gente chegou aí em torno de 620 metros quadrados de área construída. E, ou seja, no final é uma área que ela se distribuiu por essa topografia que era muito complicada. E conseguimos fazer aí essa obra aqui que você vai ter a oportunidade de mostrar para os seus telespectadores. E aquilo que eu falei, a participação do arquiteto, de estar presente sempre na obra, ou seja, fazer o projeto e acompanhando a execução da obra para você ter certeza do que você desenhou
ela vai dar aquele resultado para você e, obviamente, deixar o cliente feliz. Aqui mesmo, do lado da edificação, temos um terreno de um outro proprietário, lógico, mostrando até pra gente essa dificuldade, né? Esse terreno totalmente íngreme, né? E o bacana é que ao criar ambientes, você acaba aproveitando essas lajes também, né? Mas fica uma obra muito mais cara também, né? Existe um investimento maior. Por isso que é o que eu falei daquela questão de você estar aliado exatamente do cliente, sabendo o grau de investimento dele, né? Como eu falei, nós fomos descobrindo alguns espaços por baixo da construção e ele mesmo foi falando, opa, vamos aproveitar isso aqui. Ou seja, ele investiu mais, a área da casa ela acabou aumentando, mas em compensação a área dele de lazer, de descanso também aumentou e principalmente, Márcio, a valorização imobiliária da casa aumentou bastante. Então hoje é um imóvel que ele, além de atender muito bem a família, é um imóvel que ele comercialmente ele tem um valor muito alto porque teve agregado toda essa área construída. E lógico, né, para você poder construir essa edificação precisa de um projeto executivo, né? Esse projeto passa por trâmites na prefeitura para ser aprovado. Lógico que aqui, por ser um condomínio fechado, a exigência é um pouco maior, né? Muito bem lembrado, Márcio. Então, num condomínio fechado, você tem uma aprovação interna no condomínio. É o primeiro passo que é dado. Então, você é aprovado pela arquiteta que atua dentro do condomínio, você apresenta esse projeto a ela. Alguns condomínios ainda têm uma comissão ainda de aprovação, que isso vai para essa comissão. E aí sim, depois de aprovado, esse projeto vai para a prefeitura. E aí ele vai caminhando. Então, a pessoa tem que ter essa noção desse tempo de aprovação do projeto. Não só o tempo de planejamento, de desenho, execução, mas também esse tempo de aprovação, que isso ele deve encaixar certinho com o time de execução da obra. Eleomar, vamos falar agora sobre a arquitetura dessa casa, né? Eu percebi aqui que estamos gravando no sol da tarde e esse sol está pegando praticamente em toda a fachada. Só que ao entrar dentro da casa, a gente não percebe esse desconforto térmico. Isso é importante que você falou, Márcio, porque quando nós viemos aqui visitar o terreno pela primeira vez, nós já fizemos toda a analogia do entorno, já sabemos de onde viria o vento dominante, aonde estaria o sol incidindo com mais força, né, no horário da tarde, e aquela coisa que eu sempre falo, não existe casa lote virado para o sol da tarde, né? Existe a casa virada para o sol da tarde. Então, quando a gente tem essa situação, aí temos que fazer um tratamento. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer as aberturas, né, de ventilação na posição certa, para aproveitar esse vento, né, que tem bastante aqui no alto desse morro, e circular por dentro da casa. Então, isso foi muito gostoso. A gente viu que o microclima interno da casa, ele é bem confortável. E colocamos também algumas proteções na fachada. Nós temos uma parede de coboró que ela está justamente ali à frente de uma parede de uma pele de vidro. Dentre essas outras soluções, também usando elementos térmicos, né, paredes mais grossas, onde você tem mais incidência de sol. E por aí foi. Ou seja, nós estamos estudando tudo isso, implementamos isso no projeto e ficamos muito felizes do resultado, de você chegar na casa justamente nesse horário à tarde, com o sol incidindo na fachada, e a gente tem uma temperatura bem gostosa na parte interna da casa. E aproveitando até mesmo esse posicionamento, né? Você posicionou a área de convivência com o sol da manhã, né? Perfeito. Aí, ou seja, é aquela área que fica mais gostosa, que o pessoal vai poder curtir melhor. Ela está aproveitando o sol da manhã, o vento dominante local e protegida do sol da tarde. E, inclusive, um fato muito importante que ajudou também nessa combinação para diminuir a temperatura interna da casa foi os revestimentos externos da casa, né, que trabalhamos com tonalidades claras justamente para refletir essa luz do sol e a parede não absorver o calor. Então a gente conseguiu também, viu que o resultado foi muito positivo nesse ponto. Que projeto espetacular, né, gente? Vocês viram que a arquitetura realmente não tem limites, né? Parabéns, arquiteto Eleomar Venâncio. E te aguardo aqui no programa trazendo projetos tão bacanas como esse, hein? E você de casa, gostou do programa Imóveis em Foco de hoje? Infelizmente chegamos ao final dessa edição, mas quero aproveitar e convidá-lo a seguir nossas redes sociais, @Imóveis em Foco, e também lá no Tribuna Online, acessar e assistir todas as edições. E você já sabe do nosso compromisso, todo sábado, 9 horas, no domingo às 10 e na segunda, 12h35, comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna, SBT. Te aguardo, até semana que vem.